tira aí. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ele surgiu revivo com Toda a igreja louvando. porque ele vive. Só a igreja. Porque ele vive. Tá bonito, irmão. Temor não há. Todo mundo cantando a Jesus. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Agora escute isso. Faz mímica quem não sabe cantar. Chegar a hora em que a morte enfrentarei, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Toda a igreja louvando. Porque ele vive, posso ter no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive. Vive. Toda a igreja, irmão. Pera aí o louvor. Grava aí, irmão. Grava o pessoal cantando aí. Vamos fazer um CD hoje. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Joga a mão pra cima e aplaude ele. Dê-lhe honra, dê-lhe glória, exalta o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho que o Diogo
O Diogo gravou vocês, cantaram muito bem. E eu penso que nós vamos colocar isso no YouTube e vai bombar, irmãos. Porque pensa num povo bonito. Pensa num povo alegre. Pensa num povo cheiroso. Cantando com tanta alegria. Vai dar sucesso. Na certa vai ter sucesso isso. Amados, rapidamente pega a sua Bíblia e abram em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Nós queremos lembrar os irmãos que neste momento está sendo velado o corpo do filho do pastor Fabiano Lago, da Igreja Evangélica Resgate e Vida. Eu estive lá hoje por volta de 16h30 e o corpo não havia ainda chegado de Minas Gerais, mas já estão velando o corpo lá na igreja. E assim que encerrar esta reunião, nós estaremos indo até lá. E se algum dos irmãos quiserem passar por lá e dar uma palavra, ou pelo menos somente cumprimentar o pastor, eu acho que é um momento muito difícil para a sua vida, principalmente da forma que esta criança foi tirada dos seus pais por um acidente automobilístico, né? Mas esperamos que Deus possa trazer toda a consolação necessária àquela família pastoral. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, de verso 1 a 5. Quem encontrar, diga: eu amo Jesus. Quem ainda não encontrou, diga: eu também. Mas ninguém vai errar porque está no data show. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Então respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho algum. Somente até o verso 5. Oremos. Deus querido e amado, obrigado pela tua palavra, porque ela é viva e ela traz vida ao nosso coração. Que o Senhor nos dê a inspiração necessária, a sabedoria para falar da tua palavra e do teu amor. Que o Senhor abençoe todos os crentes que entraram neste santuário, abrindo seus corações e mentes para ouvir e aprender do Senhor. Que o Senhor repreenda toda a força maligna, toda a inveja de Satanás, todo ataque do inimigo contra a igreja do Senhor, que tenta impedir o teu povo de ouvir, de aprender e de guardar a tua santa palavra. Nos abençoe em nome do teu Filho Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. O tema desta palavra é vencendo desafios e celebrando vitórias. E o texto está inserido em uma pregação. Na verdade, o que acabamos de ler é o relato de uma pregação do primeiro mártir da igreja evangélica, Estevão. Ele está pregando para uma multidão que a princípio não se mostrava tão hostil, mas com o decorrer da pregação mudou o ânimo do coração daquelas pessoas e por final o apedrejaram pela palavra que foi ministrada. Ele está contando uma história do povo israelita. Ele está dizendo como se iniciou a nação de Israel. Ele está dizendo o chamamento de Abraão quando ainda morava em Ur dos Caldeus. E quando nós consideramos a pessoa de Abraão, nós vamos observar um homem que viveu em uma cidade em um tempo muito remoto, em um tempo muito antigo, e era um homem que falava acadiano.
e alguns biblistas dizem que provavelmente ele também falava ugarítico. São idiomas praticamente mortos e que nós não conhecemos nos dias de hoje. Mas ele então vivia em um ambiente, em um mundo em que as populações e as pessoas daquele tempo eram politeístas. Eles adoravam muitas divindades. Mas Deus encontrou em Abraão, ali em Ur dos Caldeus, ele encontrou um homem que tinha uma disposição de adorar apenas um ser criador. A Bíblia e os historiadores ainda não conseguiram entender como foi que Abraão, no tempo em que as pessoas viviam em paganismo, ele conseguiu, ou ele entendeu, que não deveria se encurvar a qualquer divindade feita por mãos humanas, quer seja de pedra, quer seja de madeira, quer seja de ferro ou de gravura. E então ele toma uma decisão de adorar o Criador dos céus e da terra, ainda que no tempo em que Abraão toma essa decisão, o conceito de céu e terra era um conceito de um mundo finito. E eu expliquei isso numa outra ocasião. Então o que nós temos percebido é que Estevão, ele constrói uma pregação histórica, porque ele vai trazer a memória do povo de Israel, aqueles que o ouviam. Ele vai trazer a história daquele povo para, no decorrer da história, ele possa apresentar as boas novas do reino através da pessoa de Jesus. Mas ele demora a chegar a esse ponto, porque ele precisa construir uma ideia na mente das pessoas. E não é a intenção falar da história de Israel, mas falar sobre os princípios que foram derramados sobre a vida de Abraão. Abraão, ele recebe um chamamento de Deus para sair da sua terra e ir para um lugar e ser peregrino em um lugar onde ele nunca foi, aonde ele nunca conheceu. E ele sai com essa proposta, com a sua família, e ele caminha pelo menos 2.000 quilômetros, segundo alguns estudiosos, do lugar onde ele estava, subindo para a Síria, no lugar chamado de Harã, aonde ali surgiu, no tempo bem remoto, um idioma chamado aramaico. O aramaico, que vocês ouvem falar, que é uma das línguas constitutivas das literaturas da Bíblia Sagrada, foi dessa região de Harã, por isso o nome aramaico, né? Essa terra aonde os pais de Abraão morou, construiu cidades, construiu relacionamentos e fortaleceu a sua convicção na divindade monoteísta. Então, depois da morte do seu pai Tera, é que Abraão, juntamente com a sua esposa e mais 70 pessoas, dentre eles vários escravos e um dos seus sobrinhos, ele então faz o itinerário para a terra prometida. E a intenção de Abraão e a intenção de Deus para com Abraão era que ele fosse o apregoador ou o anunciador da única divindade criadora dos céus e da terra, de um só Deus que criou todas as coisas. Mas como ele ia fazer isso? Ele tinha um desafio pela frente. O primeiro desafio era a viagem cansativa, duradoura e de riscos e muitos perigos. A segunda coisa é que ele precisava anunciar Jeová, o Deus que ele estava começando a ter experiências com ele estava aprendendo desse Deus, e ele teria que, através da sua vida, através do seu modo de vida, apresentar esse Deus para aquelas nações. Mas Deus havia lhe dito que ele não teria tanto sucesso, porque isso caberia às nações subsequentes fazer essa apresentação de Deus. Então, eu percebo na vida de Abraão algo muito comum e algo muito interessante para nós, igrejas contemporâneas. Porque Deus, quando envia Jesus para cumprir uma missão, e Jesus cumpre a missão, e Jesus está prestes a retornar ao seu trono de glória, Jesus começa a dizer para os seus discípulos uma fala quase parecida com a de Jeová para com Abraão: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ide por todos os lugares e pregai o Evangelho. E olha, quando nós observamos essa palavra de Deus, essa palavra de Jesus, dada a mim e dada a você, nós começamos então a observar os horizontes, as quais
a ordem nos foi dada para cumprir. E começamos a perceber que existem tantos desafios, tantas coisas a serem vencidas, que nós pensamos como concluir uma obra de tal magnitude. Como fazer para cumprir essa ordenança divina? Abraão, ele não tinha os mecanismos, eles não tinham a tecnologia, ele não tinha os meios para divulgar Deus em um mundo daquele tempo. Mas ele tentou fazer o que foi possível fazer, e todos nós conhecemos sua história. Agora tem a igreja. A igreja, a irmã leu aqui em Mateus 28, 19 e 20, quando Jesus fala: ide e ensinai as nações, pregando o evangelho, as boas novas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enfim, toda essa ordenança é dada não a uma pessoa em particular, mas ela é dada à igreja. Diga para o teu vizinho: a palavra de Jesus foi dada a mim e a você. Todos nós temos essa responsabilidade de ir e pregar. Por muito tempo se discutiu, lá de Marcos 16:15, a palavra ir e pregai, porque a impressão que se dava dessa palavra e desse texto em particular é que quando Jesus nos deu uma ordem para sair do lugar em que nós estávamos, sair daquele momento estático e deslocar-se para pregar o evangelho, quando nós lemos o ide, dá uma impressão que eu estou aqui em Brasília e preciso fazer uma mala, entrar em um avião e me deslocar até a África, e chegar na África eu vou pregar para aquele povo. Dá uma impressão que é esta a palavra que Jesus está determinando para a igreja. Mas na verdade esta palavra não funciona assim. Quando Jesus fala ide e pregai, segundo alguns estudiosos da língua do grego, ele diz que a palavra para ide não é você pegar e sair deste lugar e deslocar para um outro lugar e depois anunciar o evangelho. Segundo o entendimento dos teólogos, a palavra quer dizer o seguinte: indo e pregar o evangelho, quer dizer que enquanto você está em movimento, vai pregando o evangelho, vai anunciando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, então isso percebe-se que não há barreira, e não há impedimento, e não há espaço. Em todo momento, em todo lugar, anuncie a palavra de Deus, anuncie as boas novas do Senhor. Ora, mas quando nós nos propomos a isso, aí entra várias dificuldades. E uma das coisas que a gente percebe das dificuldades é: quem sou eu na casa de Deus? Quem sou eu na presença de Deus? Por que Deus me chamou? Por que Deus me escolheu? Há várias perguntas que também não tenho resposta para lhe dar nessa noite, porque também já fui um que fez dessas perguntas. Por que eu, Jesus? Não tem outro que pode ir em meu lugar? E Jonas, ele ainda foi mais terrível ainda. Jesus falou, Deus falou para ele: vai, sai daqui, vai para Nínive e prega lá as boas novas. Ele disse: eu não, aquele povo é violento, é um povo terrível, eu não gosto daquele povo. Ele tentou fugir, mas sabe que quando Deus ele nos escolhe para fazer algo, não tem como escapar? Você já parou para pensar sobre isso? Quando Deus te chama para fazer algo, por mais que você tenta se esconder e fugir, não tem como escapar. Ele está na sua captura, ele vai ao seu encontro, ele vai te tangendo de alguma forma que você não tem como escapar daquilo que ele te chamou para fazer. Sabe por quê? Uma das posições mais cômodas que os crentes têm é sentar no banco da igreja e ficar bem acomodados, reclamando do ar-condicionado, da cadeira que é dura e falando um monte de coisa. É a forma mais cômoda que tem dos crentes. Vim para o culto e senta. Alguns até dormem dentro da igreja, porque diz que o corpo está tão fadigado. Pastor, estou que não aguento, nadei o dia todo na piscina natural lá da água mineral. São situações cômodas. Aí reclama que o ar-condicionado está muito frio, ou que está muito baixo, ou muito alto. Reclama que as crianças não param um minuto, que os meninos não calam a boca, que o louvor está sem unção, que essa pregação não está com nada, e que esse culto não está tão bom. Uma das verdades que eu aprendo é que esse culto não foi feito para você. Porque a divindade aqui é Jesus, o culto é para Ele.
Eu só aceito reclamação dele, de você não aceito nenhuma, nem levo em consideração. Ora, mas perceba então, os irmãos, que nos desafios que nós temos para cumprir a palavra de Deus, para ministrar a palavra de Deus, não está na palavra. A gente descobre no percurso andando com Jesus que a palavra é maravilhosa, irmãos. É ou não é? A palavra é perfeita. A palavra é poderosa. Ela tem poder de mudar a maldição em bênção, de escuridão em luz. Ela tem poder de mudar histórias. Tem ou não tem? O problema então não é a palavra. O problema é o anunciador da palavra. É nós que estamos calados. É nós que não estamos falando das boas novas. Então o desafio para nós é 2. Primeiro, encarnar a palavra de Deus no coração e viver essa palavra. Depois disso, de encarnar esta palavra no meu coração e viver conforme essa palavra, sair anunciando esta palavra. Porque a Bíblia também diz que a boca só fala o que o coração está. É por isso que você não está pregando, meu irmão. Seu coração não está cheio de palavra de Deus. Você não prega porque Jesus não ocupou todos os espaços da tua alma e da tua vida. Você não fala de Jesus é porque Ele ainda não é dono e Senhor da sua vida por completo. Ele ocupou algumas partes, mas tem alguns cômodos da tua vida que Ele é proibido de entrar. É por isso que não é um anunciador, por isso que você não é um ganhador de alma. Uma segunda coisa que percebemos é que você não está nem aí para os perdidos. Não importam se eles estão dentro da tua casa ou na tua vizinhança. Não importa se eles estão de passos largos indo para o inferno. Porque quando nós temos preocupação em encarnar esta palavra, vivê-la, ser transformado por ela, há uma preocupação natural de que quem tem o Espírito Santo, de se preocupar com os perdidos. Quem tem o Espírito Santo fica o tempo todo pensando: o que eu posso fazer para salvar essa juventude? O que eu posso fazer para salvar um perdido? Você fica maquinando como vai fazer para salvar alguém. Você vai ficar o tempo todo incomodado: o que eu posso fazer para ajudar aquele e aquela, o mendigo, o pobre, o usuário de crack, o drogado, o ébrio, sei lá. Eu preciso fazer alguma coisa. Você fica incomodado. O seu tempo vai ficar ocupado com a presença do Espírito Santo, te dando estratégias, tocando o teu coração e dizendo: fala do Evangelho, prega o Evangelho, prega o Evangelho, prega o Evangelho. E nós ficamos assim perturbados. Porque a palavra do Senhor está dentro do meu e do teu coração. E sabe por que a necessidade de pregar? Dá uma olhada lá fora, irmãos. Dá uma olhada na sociedade como está. Olha o tanto de jovens perdidos. Olha o tanto de pessoas perdidas. Olha o tanto de pessoas que ainda não conhecem Jesus, vivendo a depressão, vivendo a opressão, vivendo endemoniados, vivendo viciados. E nós, o povo que tem a palavra que pode quebrar as cadeias, romper os cadeados, estamos igual aquela música do Raul Seixas, boca aberta, esperando a morte chegar. Não podemos fazer isso. Precisamos tomar uma posição como igreja do Senhor. São desafios, mas é possível fazer alguma coisa, irmãos. É possível fazer alguma coisa. São vários desafios, mas o Senhor sempre nos garante a vitória. Nós lemos em Mateus 14. Deixa eu ver aqui para não errar o endereço e cair. De vez de ir para o Gama, eu vou para Ceilândia. Espera aí. Em Mateus 14, 24, fala que os discípulos receberam uma ordem de Jesus. O que aconteceu nesse capítulo é o seguinte: Jesus havia multiplicado pães e alimentou mais de 5.000 pessoas, amém? Mas só como é que Jesus fez isso? Jesus está no monte pregando e as pessoas estão entusiasmadas com a pregação de Jesus. As pessoas estão encantadas com Jesus e Jesus está atraindo multidões. E o tempo foi passando e Jesus pregando, ministrando, e o povo sedento, e o povo com vontade de ouvir. O tempo foi passando. Um momento Jesus falou: ei, já temos muito tempo que estamos aqui.
Discípulos vão lá e dão comida para o povo. Não, Senhor, manda esse povo embora, vai cada um para as vilas por aí, compra nas padarias onde quiser pão e vão comer. Não, vocês é quem vai dar o pão para eles. Pensa, você acha que Jesus, você sabe o que Jesus fez? O que temos por aí? Isso é o contexto do capítulo 14 de Mateus. Olha, nós temos aqui nada. Mas peraí, parece que tem um garotinho que tem alguma coisa. Você pensa, numa multidão de quase 5 mil, não acha nada para comer, mas tem um menininho com o lanchinho dele, né? O que você tem aí? 5 pães e... Aí Jesus fala, é o suficiente. Por isso que menino é bênção na igreja, irmão. Entra debaixo do banco, sobe no colo do irmão, grita, fala tudo. Mas ele é que tem a bênção para a igreja. Eles têm pão e têm peixe, irmão. É bênção. Sabe por quê? A maioria de nós adultos, sabe o que tem? Vou explicar no decorrer aqui da palavra. A criança tinha pão e peixe. Jesus traz aqui. Quando precisar de milagre, é ele que vai ser acionado, é Jesus. Senhor, mas são mais de 5 mil, tem problema não, traz só isso aqui. Aí Jesus abençoou, agora distribui para o povo. Quem foi que distribuiu? Foi Jesus? Tem coisa que é Jesus quem faz, mas tem coisa que eu e você que tem que fazer. Amém? Glória a Deus. Aí o que Jesus faz? Ele pega os pães que o abençoou com os peixes e manda o discípulo entregar. Os discípulos vão lá e entregam. Estão no meio do monte lá. Aí depois que termina, todo mundo vai comer, se organizaram. Sabe o que a Bíblia diz? Que sobejaram quantos cestos cheios de pão ainda? 12. Quer dizer que para achar pão não tinha, mas cesto para levar pão tinha, né? Os adultos levaram só vazia para poder buscar a bênção. E as crianças levou a bênção. Olha só que coisa interessante sobre as crianças hoje. É porque muita gente vem para a igreja só para receber. Mas a igreja é o lugar que você vem é para doar. Se você aprender isso, você já ganhou a sua história. A única coisa que você recebe aqui é a salvação e a presença do Rei na sua vida. Os milagres, as bênçãos, aquilo que Ele pode fazer. Mas você vem para doar a sua vida para Ele, o seu serviço, o seu dom, o seu talento. Você vem entregar o que você tem de melhor aos pés de Jesus, em prol do seu reino. E o contexto diz que Jesus fala assim, olha, eu vou para o monte, vocês entrem no barco e atravessam para Betsaida, que era o mar de Genezaré. E então os 12 entram no barquinho e vai lá atravessando. E diz então o contexto aqui que lá no meio do mar acontece que o vento começa a ser contrário, as ondas batem sobre o mar. O que é isso para mim e para você hoje? São os desafios para pregar o Evangelho. Os ventos contrários nada mais é do que uma coisa que você sente, mas não vê. Vento aqui, neste caso, está representando as forças malignas. Satanás está desesperado porque sabe que resta pouco tempo para o aprisionamento dele. Ele está arrebanhando todos os seus demônios lá no mundo espiritual e está fazendo todo o possível para maquinar contra a tua vida, para te impedir a tua caminhada, para resistir contra tu. Porque ele sabe que o tempo está diminuindo, ele sabe que logo Jesus vem pisar na cabeça da serpente. Ele está desesperado, é o vento contrário, a igreja está avançando e ele está tentando resistir contra a igreja. Mas quando ele pensa que tem vantagem sobre a igreja, quando ele pensa que está vencendo, porque os discípulos estão lá apavorados, remando, lutando e clamando, aí chega aquele que é o dono da igreja, aquele que é o Senhor da igreja, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele vem andando sobre as águas e diz para o vento, cessa vento, para-te mar, e tudo volta à calmaria. Ei, é desafios, mas também é vitória. Tem luta, tem sofrimento, tem tranqueira, tem abrolho, tem espinho, tem resistência, tem inimigo, tem hostilidade, mas temos Jesus do nosso lado. Jesus está conosco. Ele disse lá em Mateus, no capítulo 28, versos 20: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ei, irmão, não tema os desafios, não tema as dificuldades, enfrenta, avança, tenha coragem, seja macho, seja fêmea. Se falar só macho, tem mulheres aqui, vão dizer aí para mim, pastor, seja mulher, né?
Nós temos que ser mais corajosos, irmãos. Às vezes agimos como um monte de fracotes. Uma dor de cabeça nos impede de fazer a obra de Deus. Uma dorzinha no dedinho que foi fazer a unha e cortou e agora está impedido de fazer. Seja mulher, seja homem. Uma lutinha lá com o filho, uma coisinha com o marido. Isso não pode ser um impedimento para você continuar marchando, irmão. Lembra agora de Moisés, né? Só o Donaldo está dizendo que só comigo, pastor. Olha, lembra de Moisés? Pega o povo, tira do Egito quando defronta com o mar. É muito interessante essa história. Aí está o mar. Faraó arrependido porque liberou a mão de obra escrava e gratuita praticamente. Economicamente era prejuízo para o Egito. Agora ele vem na captura novamente dos escravos. Aí tem deserto de um lado, deserto do outro, mar na frente e Faraó atrás. O povo fica desesperado. O povo tem que ter mais coragem, irmão. O povo começa a murmurar quando as lutas começam a aparecer. Eu vou te ensinar uma coisa: quando a luta aparecer, não murmura não, vai orar, irmão. A Bíblia ensina, vai orar, irmão. O povo apertando o líder. Aí você tirou nós lá, rapaz, vai para morrer aqui. Como é que é isso aí, velho? Arrochando Moisés. E Moisés, espera aí, eu não tenho mais a quem recorrer, então espera aí. Botou o joelho no chão. Deus, o povo me oprime, o povo me aperta, o que eu faço, Deus? Você sabe qual foi a notícia de Deus? Diga para esse povo que marcha. Gente, Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, tem desafios. Tem desafios. Mas não é tempo de parar não, irmãos. É tempo de levantar a cabeça, irmã. Continua fazendo o que Deus mandou você fazer. Puxou o freio de mão, desligou o carro. Para com isso, irmão. Continua marchando, faz. Faz. Vai fazer a obra de Deus. Não dou não, pastor, não dou conta não. Eu trabalho de manhã, de tarde, de noite. Eu faço faculdade. Eu tenho não sei quantos cursos para fazer e tal. Irmão, você está gastando 24 horas para o mundo e nada para Deus. O que você está fazendo só serve para esse tempo, irmão. Só para esta vida. E a sua economia, a sua poupança da eternidade, não tem nada? Os seus atos de eternidade você não constrói nada? Está gastando toda a tua energia só fazendo faculdades, terminou uma, já passa para outra, tudo isso é muito bom, mas só serve para esta vida. E cadê os atos de eternidade que você está produzindo para o reino da glória de Deus? Você não tem tempo mais para Deus? Você não tem tempo mais para as coisas do Senhor? Eu não entendo essas gerações. Mas olha, olhando para a Bíblia, eu vejo que Deus, Ele tem todas as coisas sob controle. E Ele sempre saberá o que é melhor para mim e para você. A Bíblia diz que se nós confiarmos em Deus de todo o nosso coração, podemos ter certeza que as coisas vão dar certo. Porque Romanos 8:28 diz o quê? Todas as coisas. Mas às vezes alguns irmãos estão lendo assim, algumas coisas cooperam para o bem. E algumas? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus preceitos. Você é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Levante a mão assim, dá um tchau para mim. Então escute, se você é essa pessoa, a Bíblia está dizendo que tudo coopera para o bem. Pastor, mas eu estou sofrendo demais, eu estou sofrendo mais do que sovaco de aleijado. Mas espera, irmão, escute, desculpa a brincadeira com os deficientes, eu falo é porque carregar uma muleta estraga realmente, né? Então dói muito, não é que eu estou brincando com as pessoas. Foi mal aí, corta na televisão aí essa parte, irmão, por gentileza, senão eu vou ser processado. Escuta os irmãos, estou sofrendo, pastor. O namorado que eu estava tão apaixonado me largou. Foi um livramento de Deus. Olha, eu perdi um emprego bom, pastor, mas Deus tem um melhor. Ora, às vezes o emprego é bom porque você ganha mais. Nem sempre o emprego que você ganha mais é um emprego bom. Nem sempre.
Porque nós somos egoístas, só queremos se dar bem. Só quer se dar bem. Deus abre as portas, um trabalho humilde para suprir a necessidade no momento. Mas o crente já vai reclamando. Pedir para Deus um emprego, Ele me deu esse negócio aqui. Pega o contra-cheque, olha só, essa miséria. Irmão, tem que se converter, crente. Deus às vezes nos testa em certas coisas. Alguns dos desafios nossos é saber quando é que Deus está nos provando a fé. Porque tem momento que é Satanás que está mesmo agindo, mas tem muitas vezes que é Deus que está provando a minha fé. Ele quer saber como é que você vai reagir em determinadas situações. Qual é a sua reação naquela situação? Então, um dos desafios da nossa fé é exatamente esse enfrentamento daquilo que ainda não temos total domínio e total segurança. Isso traz temor. Quando você vai tomar uma decisão, ou vai investir em algo que você não tem domínio sobre aquilo, não sabe o que pode acontecer, então você tem temor. Por isso que muitos irmãos e muitos crentes têm medo da morte. Porque não sabem onde é que vai parar. E eu pelo menos tenho certeza, e você? Tem que ter convicção, irmão. Aí diz que tinha 2 crentes, cidade do interior, estavam no culto. O culto demorou, terminou tarde, pastor de fora pregando. E os 2 irmãozinhos foram para casa. E para chegar na casa tinha que passar próximo aos muros do cemitério. E lá no muro do cemitério tinha um pezão de caju, bem no meizinho do muro ali, um pé de caju bem grande. E esse pé de caju prosperou, deu muito caju. Aí diz que os cajus estavam caindo no chão e dentro do cemitério. E tinha 2 rapazes que invadiu o cemitério para roubar caju. E os 2 recolheram um monte de caju no chão, dentro do cemitério, porque dentro do cemitério tinha mais. Caiu mais dentro do cemitério. Lá fora só tinha caído 2. Eles entraram, recolheram e agora foram repartir entre eles os cajus. Aí está lá os 2. Um é meu, o outro é seu. Um é meu, o outro é seu. Os 2 jovens da igreja, coitado. Eu quero trabalhar para meu Senhor. Leva. Aí pararam e viram aquele negócio. Um é meu, o outro é teu. Irmão, você está ouvindo, irmão? O que, irmão? Olha, escute. No muro do outro lado. Um é meu, o outro é teu. Vixe, irmão. Jesus voltou e está ele, o diabo ali dentro do cemitério escolhendo as almas. O diabo disse que um é dele e o outro é de Jesus. Olha, irmão. Aí como tinha caído 2 caju lá fora, os 2 terminou de repartir e falou assim, lá fora tem 2. E a outra falou assim, um é meu, o outro é teu. Os irmãos caíram na braquiária, irmão. Vamos fugir daqui que eu não sei de quem eu sou, irmão. E ó, não seja assim com a sua vida, irmão. Você tem que saber que você é de Deus. Você tem que saber que você é de Jesus, amém? Se Ele vier arrebatar a igreja, você vai subir com Jesus. Se você partir para a eternidade antes, você vai estar com Jesus. Não pode perder esta convicção, porque ela demanda todo o seu serviço para o reino. É a sua fidelidade, o seu compromisso. Seu compromisso com Deus. Quando você está aliançado com Jesus e Ele domina a sua vida, a sua história, você não se importa o que os outros vão pensar. Você não se importa se as pessoas vão te agredir de alguma forma. Você se importa em agradar o coração de Deus. Você se importa em servir a Deus. Pode aplaudir o Senhor. E aí nós vimos lá em Atos 27:4, um outro fato interessante sobre ventos contrários. Agora é o apóstolo Paulo. O sonho do apóstolo Paulo era pregar em Roma. Ele fez a primeira viagem missionária na Ásia Menor, fez a segunda também na Ásia Menor, fez a terceira e atingiu a Macedônia, a Grécia, mas ele tinha um sonho de ir para Roma. E na sua terceira viagem missionária, quando ele chega lá em Jerusalém, acontece algo extraordinário. E ele é preso, e ele
é conduzido para Roma em uma embarcação, mas como um preso. E diz então que ele vai para Roma em uma embarcação como um preso. Preso porque o evangelho estava transformando o mundo naquele tempo, e Paulo era uma peça importante nesse processo de evangelização naquele tempo. E então o apóstolo Paulo gostaria de ter ido lá livre, mas está indo preso para comparecer perante César. E então ele vai costeando a ilha de Chipre, depois a ilha de Quinossos, e diz a Bíblia então que ele aconselha pelo mau tempo do mar que as pessoas não viajassem, porque teriam muitos riscos, mas o camarada lá que estava comandando disse: não, nós vamos viajar. E disse então que quando eles vão atravessar o mar Mediterrâneo para chegarem na Itália, então no meio do caminho um vento muito forte bate contra aquela embarcação, de maneiras que ela vai a pique, mas as 276 pessoas que estavam no navio não teve nenhum dano, foram parar numa ilha chamada Ilha de Malta. Ora, o que nós aprendemos com a história de Paulo? Aprendemos que várias coisas, mas uma das importantes é que Paulo, enquanto dentro do navio, mesmo quando ele estava como um presidiário, um preso, para ser apresentado a uma autoridade de Roma, ele estava ali mantendo a sua integridade com Jesus. Ele de maneira alguma se importou com o ambiente ou com a forma pela qual ele estava sendo conduzido para Roma, mas ele se importava em manter a sua integridade na presença de Deus. Tanto é verdade que ele tem revelações dentro desse barco e diz para o piloto, para o comandante, para não fazer certas coisas, mas a Bíblia diz: o comandante confiou mais no piloto do que em Paulo. É verdade, porque a gente sabe que quem lida com embarcação, o piloto é o cara que entende daquilo ali. Paulo só era um profeta de Deus, geralmente não tinha essa confiança. E o que a gente aprende então é que nesse contexto de dificuldade, é o contexto que eu e vocês também enfrentam hoje. Paulo em todo o tempo enfrentou dificuldades para pregar o evangelho. É verdade ou não? Quem lê a Bíblia sabe que o apóstolo Paulo e os discípulos e os apóstolos todos enfrentaram situações difíceis para pregar o evangelho. Agora traz para um contexto atual. É fácil pregar o evangelho hoje, irmãos? Eu estou dizendo de barco afundando, de gente correndo risco de vida, Paulo preso, um ambiente diferente, um ambiente difícil. Será que hoje também nós não enfrentamos momentos assim? Você sabe de uma coisa? Às vezes você vai pregar para alguém e fala assim: ei, você precisa ser salvo. Qual é a primeira coisa que ele fala? Salvo de quê? Aí você tem resposta? Tem que ter. Eu não estou em perigo, eu não estou correndo risco de nada, por que eu preciso ser salvo? É ou não é? A outra pergunta vem: você prega tanto desse Deus de amor, e por que ele permite tanta maldade na terra? Não é isso? Se Deus é tão bom assim, por que o filho do pastor Fabiano Lago morreu de acidente de carro? Não tem perguntas que as pessoas nos acusam? Então, quando eu falo sobre um incidente no meio do mar, a ponto de oprimir a nossa fé e de questionar a nossa fé, significa dizer que ainda que aconteça todas essas coisas, na vida de apóstolo Paulo, ele tem uma frase que é muito interessante, que quando as pessoas questionam um monte de coisas, para quem assiste canal fechado, National Geographic, Discovery e o History, está o tempo todo malhando os cristãos. Um achado que vai revolucionar a sua fé, e falar que achou um achado lá, não sei o que, um escrito, uma tumba de Jesus, e a tumba da família de Jesus, e que achou um escrito lá que Jesus tinha uma esposa chamada Madalena, e que não sei... Aí os cristãos começam a ficar apavorados. É ou não é? Principalmente aqueles que estão na faculdade, fazendo curso superior, e tem um professor de filosofia, sociologia, descendo malho nos cristãos e na Bíblia. Aí os irmãos menos incautos, irmãos que não gostam de escola dominical, não gostam de escola de educação cristã, não leem Bíblia, não estudam a Bíblia,
começam a dar lugar a esse tipo de opressão. São os ventos contrários, é o mar. O mar aqui, nesse contexto de Paulo e da igreja, quer dizer o povo, as pessoas, a sociedade. A sociedade aonde uma minoria quer obrigar a maioria a fazer. Sabiam disso? Pensa comigo. O IBGE disse que aproximadamente 33% da população brasileira é evangélica. Eles falam isso baseado na pesquisa do IBGE de 2010. Para uma população de 200 milhões, quanto isso aí é? Faz os cálculos aí, os matemáticos das ciências exatas. 66 milhões? É isso? Sobrou quanto aí? 137 milhões de brasileiros que não são evangélicos? Mas a maioria não é católico? É ou não é? Uma multidão não é católico? Uma certa quantidade não é espírita? E uma outra bem pequenininha, não são de diversas outras seitas e religiões que tem por aí? É ou não é? Então por que uma minoria quer dominar o nosso país? Por que querem jogar na nossa goela a situação da homofobia? A população é toda homossexual? É um pequeno grupo. Mas eles têm força de nos obrigar a fazer o que eles querem, é ou não é? Se mobilizam e querem nos fazer e nos forçar a fazer as coisas. O que eu quero dizer sobre isso? A sociedade, que é esse mundo que está com as ondas bramando, Satanás com as suas articulações profanas e malignas, com os ventos contrários, eles querem nos impedir de pregar o evangelho, de viver o evangelho, e querem confundir a nossa mente para nos tentar desviar de Deus. Mas sabe o que o apóstolo Paulo faz? Ei, acorda o irmão que está do teu lado. Fala assim: irmão, pega mal, sai na televisão, você dormindo, velho. Pastor Pedro pregando. Depois ninguém convida ele para pregar fora. Ei, o apóstolo Paulo, mesmo diante de todas as situações contrárias, de todos os desafios para cumprir a ordem de Deus, ele diz: eu sei em quem eu tenho crido, e ele é poderoso para me salvar. Eu penso que essa é a frase que eu e você deve decorar e falar todos os dias diante de tantos desafios que estão à nossa frente. Sabe por quê? Nós vamos enfrentando o desafio, mas depois de ultrapassar, assim aconteceu com Moisés. Ele, com a chave de madeira, abriu o mar. O povo passou temeroso, mas quando enfrentou aquele desafio, que chegou do outro lado, Miriam já pegou logo foi o pandeiro e começou a celebrar as vitórias. Então escute, irmão, nós temos desafio, nós temos dificuldade, mas vamos enfrentar o desafio, porque lá na frente celebraremos a vitória. A igreja vai celebrar a vitória e conquista.